Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar sobre microcaps, ou microcaps, como você queira, que são pequenas e poderosas empresas. Vamos lá então? Lembrando que esse é um conteúdo educacional, não representa a sugestão de compra do ativo. Não se esqueça, deixe o seu joinha, o seu comentário, isso ajuda bastante o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e suas redes sociais, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, o que são microcaps? Vamos lá? Olha aí a foto. Né? As small caps são as empresas de capitalização pequena, as blue chips são as grandonas, tá? E as microcaps são as pequenininhas, tá? As bem miudinhas, que quase ninguém percebe ali na hora da festa, tá bom? Então, blue chips são empresas maiores, com bilhões de reais de capital, têm grande movimentação diária de ações, ou seja, grande liquidez. São as empresas mais famosas da Bolsa. Né? Entre elas estão a Petrobras, a Vale, Itaú. São empresas que com certeza você conhece. Tá? Você pode ver o tamanho do patrimônio, né, dessas empresas. São empresas com patrimônio líquido muito grande, com muita liquidez também. Tá? As small caps e micro caps já são um pouco menores. Então, a small cap vem do termo small, que é pequeno em inglês, e cap, que é a abreviação de capital. Então, small caps são empresas de capitalização pequena e que geralmente também têm baixa liquidez. E micro caps vem de micro, de microscópio, tá? E cap de capital. Então, micro cap são empresas de capitalização microscópica, podemos dizer assim, tá bom? E, com certeza, tem liquidez muito baixa, tá? Tá bom. Classificação de microcaps. Não existe uma regra definida do que é uma small cap, do que é uma microcap, do que é uma nanocap, também agora estão criando um novo termo, né? Então, assim, não existe uma regra definida. Então, eu estou criando aqui para você uma regra objetiva para te ajudar na sua análise. Então, eu estou colocando patrimônio líquido menor que R$ 1 bilhão, tá? E uma liquidez bem baixinha, tá? A liquidez vai ficar mais do que R$ 10.000 por dia, tá? Esse que dia, tá bom? Por dia. E menor do que R$ 1 milhão por dia. Então, essa é a classificação. Não existe em lugar nenhum essa classificação, é uma classificação que eu utilizo para tomar base nas minhas análises. Vantagens das microcaps. Primeira vantagem são empresas mais ágeis. Olha aí. Ok. Conseguem mudar e se adaptar mais rapidamente às mudanças e condições competitivas e tecnológicas. Lógico, imagina uma empresa menor, ela tem uma estrutura mais enxuta, ela tem menos funcionários, ela tem uma estrutura de capital menor, então ela consegue até de repente mudar de localização, consegue mudar sua estrutura produtiva de forma mais fácil. Tá? Enquanto uma empresa muito grande, ela tem muito mais dificuldade, ela fica muito mais solidificada naquela atividade, naquele tipo de atuação dela. São empresas com maior potencial de crescimento. Isso aqui é inegável, né? É mais provável uma microcap crescer 1000% ou 10.000% do que uma empresa de grande porte. As empresas de grande porte já cresceram muito. Então, para uma Itaú, uma Ambev crescer 10% ao ano já é festa, entendeu? Então, uma pequena empresa, ela pode crescer 100%, 1000% por ano. É muito mais fácil ela obter esses níveis de crescimento. Outra vantagem, elas estão fora do foco dos grandes investidores. Tá? Ah, Vicente, mas isso não é ruim? Ela está fora do foco? Por um lado é ruim, por outro lado é bom. Por quê? Porque é muito mais fácil você achar grandes assimetrias, isso aqui, ó, assimetria entre valor e preço, nas microcaps, nas small caps e microcaps, do que nas blue chips, porque as empresas grandes, todo mundo está olhando para elas, entendeu? Tem um monte de analista cobrindo, tem um monte de empresas olhando, um monte de investidores investindo nelas. Então, a chance dessas empresas maiores e mais famosas ficarem muito descontadas é muito pequena. Só quando ocorre assim, um fato muito especial que você percebe um desconto no preço da Vale, no preço do Itaú, etc. Então, as empresas menores, elas conseguem, né, mesmo em períodos aí que a bolsa está crescendo muito, elas conseguem ter, de repente, uma assimetria de preço muito interessante que pode motivar o investidor pequeno a investir nela. Como nós somos pequenos, né, a gente tem a possibilidade de colocar o dinheiro nessa empresa sem mover muito o preço delas. Então tem essa outra vantagem.
Tá? Um investidor grande, ele compra muitas ações, ele investe muito. Então, qualquer investimento dele, ele acaba movimentando o preço da ação. Mas vamos lá, nem tudo são flores, tá? As microcaps também têm riscos, então você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, o principal risco é a volatilidade. Da mesma forma que ela sobe muito rápido, ela pode também descer muito rápido, tá? Então você tem que estar alerta a isso, você tem que entender que essas empresas têm volatilidade. Ela pode crescer 10% num dia e pode cair 15% no outro dia, tá? Outro problema das microcaps é a menor solidez. São empresas menores com menor capitalização, que têm menos domínio de mercado. Então, esse tipo de empresa, lógico que eles vão sofrer muito mais do que empresas grandes em períodos de crise, em períodos de recessão, tá? Então, ela tem uma menor solidez, uma menor estrutura de capital. Outro problema é a pouca liquidez. Quando fala pouca liquidez, o que significa? Você pega as negociações de compra e venda ao longo do dia, soma isso e vê quanto que foi o volume negociado. Então essas empresas movimentam muito pouco dinheiro ao longo do dia, tá? Isso acaba afugentando alguns investidores maiores, porque eles precisam de oferta para poder comprar, né? Então eles não querem investir em empresas com pouca liquidez. E isso às vezes trava um pouco o preço dessas ações. Os grandes investidores sabem que aquele papel está barato, que aquela ação está barata, mas acabam não comprando porque não tem liquidez. Então eles ficam com medo de poder se posicionar e de repente não conseguir vender, não conseguir sair, tá bom? Então é também um problema a pouca liquidez. Então vou falar para vocês aqui agora de microcaps rentáveis, lucrativas e de dividendos, tá bom? Vou dar alguns exemplos e vou falar sobre indicadores que mostram para você quando que a empresa se enquadra nesse tipo de critério. Vamos lá então? Então, primeiro eu vou falar sobre microcaps rentáveis. Para calcular a rentabilidade, vou usar esse indicador aqui, o ROI, tá? Que é Return on Equity. Ele é uma relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa. Tá? É bem fácil de calcular. Por exemplo, você tem uma empresa que tem um lucro líquido de 50 milhões de reais e o patrimônio líquido dela, que é o capital dos sócios, dos acionistas, de 500 milhões. Então a relação é 550 dividido por 500, né, vai dar 10%. Então o ROI ele sempre vai se expressar numa porcentagem, tá bom? Que é uma porcentagem do lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. Tá? E Vicente, qual é o nível de ROI interessante? Bom, acima de 15% já começa a ser o nível de ROI interessante. Tá? Lógico que quanto maior, geralmente é melhor. Então, empresas que tenham uma rentabilidade boa e são microcaps. Aqui, ó, o ROI de 62%, tem a CPC Participações. A Sé do Têxtil tem um ROI de 51%, Eletroaço Altona um ROI de 36%, Cristal Pigmentos um ROI de 31% e a Brasil Agro um ROI de 27%. Todas com ROI acima daquele limite lá que eu te falei, né, de 20%. Então, empresas com ROI bem interessante. Agora eu vou falar sobre lucratividade, né? Microcaps lucrativas. A tabela aqui mostra para você algumas microcaps com boa lucratividade. Você vê a Brasil Agro com a margem líquida de 46%, Cristal com 24%, a CPC Participações com 21%, Cambuci 18%, Eletroaço Altona 15% de margem líquida. Tá bom? Microcaps de dividendos. Então, as microcaps também pagam dividendos. Tá? A exigência para a empresa pagar dividendos é ela ter lucro. Né? Então, o lucro gerado ele é dividido com seus acionistas através dos dividendos e proventos. Tá bom? Então, qual é o indicador que eu uso? É o indicador Dividend Yield. Esse indicador ele pega os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Tá? Isso que é importante, tá? 12 meses. Por quê? Porque as pessoas geralmente pegam um único pagamento de dividendo, que a empresa divulga, geralmente é o pagamento trimestral ou semestral, e ela pega esse valor e divide pelo preço. Fala assim, poxa, mas está muito pouco, está dando 3%, está dando 2%, está dando 4%. Né? Então, foi um erro de cálculo, porque o certo é você pegar todo o dividendo que foi pago nos últimos 12 meses. Tá? Aí sim, você pega esse valor e divide pelo preço da ação, você vai calcular o dividend yield. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que os dividendos pagos nos últimos 12 meses sejam de R$ 2.
e o preço da ação 20. Qual vai ser o dividend yield? Vai ser 2 dividido por 20, que vai dar 10%, que é um dividend yield bem interessante. Tá? Então, o dividend yield também se expressa em porcentagem. Tá bom? Um dividend yield acima de 6%, tá, já é considerado adequado, já estaria dentro dos critérios do Décio-Bazin e dos critérios que o Barsi, por exemplo, gosta de usar. Lógico que quanto maior, melhor, né? Se for acima de 8%, acima de 10%, melhor ainda, tá bom? Então, vou mostrar para você uma tabela que traz microcaps com bons dividendos. Olha aqui a Cristal Pigmentos com dividend yield de 14%, a Light Participações com dividend yield de 14%, Banco Mercantil, um dividend yield de 10%, Eletroaço Autona, um dividend yield de 6%, e Graziotin, um dividend yield de 6%, tá bom? Lembrando que o dividend yield tem que ser consistente ao longo do tempo, tá? Aqui a gente está vendo somente de um período, somente de um ano. Tudo bem? Então, lembrando sempre, estude muito antes de investir. Leia os relatórios, estude o setor, tá? Não se deixe levar por indicadores. É muito importante você conhecer a empresa. Os indicadores, eles te mostram essa parte aqui, ó, do iceberg. Só a pontinha do iceberg, só o que está por fora da água. Para você conhecer a empresa, você tem que entender os fundamentos da empresa. O que faz aquela empresa se tornar competitiva, o que gera o potencial dela de lucratividade futura, de pagar dividendos para você no longo prazo. Tá? Isso são os fundamentos da empresa. Então você tem que analisar um pouco mais aprofundadamente. Tá? Você tem que mergulhar um pouco, tem que botar a cabeça na água gelada para poder olhar o que tem embaixo do iceberg, né? Então, se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo ficava milionário, tá? Então tem que estudar, tem que aprender, tem que estar sempre se aperfeiçoando como investidor. Tudo bem? E aí, Buffett, gostou do vídeo? Supimpinhas, o Buffett gostou, sempre inovando nos seus comentários de fechamento de vídeo. Pessoal, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E compartilhe o vídeo com seus amigos e redes sociais. Deixe aí o seu comentário, sua dúvida, crítica, sugestão. Eu me comprometo com você a responder o seu comentário. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. A sua presença no canal é fundamental. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.